Estou de volta para o último dia do desafio Vadimeco e muito obrigado por você que acompanhou todos os dias. Foram questões de constitucional, direito civil, processo civil, administrativo, tributário, direito notarial e registral, direito empresarial, informativos do STF, do STJ e também súmulas do STF e do STJ. Para você que ainda não assistiu, rola minha página para baixo, meu canal, que você vai encontrar todas essas resoluções de exercícios e supremas dicas. Eu vou fechar o desafio Vadimeco com questões de processo civil e questões de direito administrativo. Vamos lá? A coisa é rápida, mas resolve na hora da prova. Olha só, primeira questão, na verdade eu vou tratar aqui de 5 questões que caíram na prova de tabelião de Minas Gerais, feita pela Escola Judiciária Edésio Filho. Se ligou? Vem comigo. Ó, é assegurado aos cidadãos o direito ao processo como uma das garantias constitucionais. Verdadeiro ou falso? E aí? É assegurado aos cidadãos o direito ao processo como uma das garantias constitucionais? Vocês que estão aqui na sala comigo, verdadeiro ou falso? Isso, verdadeira, galera aqui dos bastidores acertou, né? Questão verdadeira. Sem dúvida alguma, é assegurado aos cidadãos o direito ao processo como uma das garantias constitucionais, porque o processo é a forma que você tem de acessar o Poder Judiciário e exigir que a tutela jurisdicional prevista no artigo 5º, inciso 35, seja satisfeita. Perfeito? Se ligou? Então vamos para a questão número 2. Não obstante seja assegurado o benefício de assistência judiciária para aqueles que não podem arcar com os gastos do processo, o principal consequitário, ou seja, a principal consequência do tratamento igualitário, se realiza pelo princípio do contraditório. Verdadeiro ou falso? E aí, galera, verdadeiro ou falso? Mais uma vez? Então tá, eu vou ler para você. Não obstante seja assegurado o benefício de assistência judiciária para aqueles que não podem arcar com os gastos do processo, o principal consecutário do tratamento igualitário se realiza pelo princípio do contraditório. Sem dúvida alguma, galera. Questão verdadeiríssima. Questão verdadeíssima. A principal consequência é justamente o tratamento igualitário que vai sendo realizado pelo princípio do contraditório, que é o direito que você tem de dizer o contrário daquilo que está sendo dito a seu respeito. Se ligou? Deixa anotado aí para a sua próxima prova. Questão número 3. Das garantias do juiz natural e do contraditório decorrem alguns subprincípios aplicáveis à instauração do processo e julgamento da causa, como os que são denominados princípio da demanda, muito conhecido, né? Quem estuda aí o mínimo de processo civil já ouviu falar demais do princípio da demanda, e o princípio da congruência. Para determinado pedido, o princípio da congruência diz que o juiz não deve ser doido. Eu explico assim, se o cara tá pedindo A, o juiz não pode responder C. Princípio da congruência e princípio da demanda são subprincípios, pessoal, do juiz natural e do contraditório, sim ou não? Perfeitamente, questão verdadeira, ok? Então, questão 1, 2 e 3, questões verdadeiras. Questão número 4, ainda no concurso de tabelião de Minas. O princípio do contraditório deve harmonizar-se com outros princípios processuais, sob pena de cerceamento de defesa. E aí, o princípio do contraditório deve harmonizar-se com outros princípios processuais sob pena de cerceamento de defesa? Sem dúvida alguma, né, pessoal? Essa aqui foi só para fazer o cara relaxar na hora da prova. É óbvio que o princípio do contraditório, ele não é fechado em si mesmo, ele tem que ser harmonizado com o princípio da ampla defesa, com o princípio da presunção de inocência, enfim, com vários outros princípios constitucionais. Se ligou no movimento? Tranquilão? Então vamos lá. Próxima questão. Se o interesse, última de processo civil, se o interesse em conflito é das partes, podem elas renunciar à sua tutela, como podem renunciar a qualquer direito patrimonial. E aí? Se o interesse em conflito é das partes, podem elas renunciar à sua tutela, como podem renunciar a qualquer direito patrimonial? Diga aí pra mim. Questão um pouco duvidosa, mas o gabarito oficial deu a questão como corretíssima e, pelo menos em regra, sem polemizar, é isso mesmo. Se o direito é patrimonial, você tem o direito de abrir mão dele. Se ligou no movimento? Então, tranquilo, realmente as partes poderiam renunciar à tutela jurisdicional. Se determinada pessoa, se o Cleiton, que está me filmando agora aqui, me deve determinado valor e eu não quero a tutela jurisdicional, eu posso abrir mão dessa tutela jurisdicional em meu favor.
Se ligou? Tratando-se, é lógico, de direito patrimonial, portanto, direito disponível. Se fosse aqui direito à vida, é lógico, trata-se de direito indisponível, não poderíamos abrir mão. Beleza? Vamos então agora direto, sem curva, para questões de direito administrativo. 5 questões de direito administrativo e a gente fecha 30 dias de desafio Vadimeco. Olha só, galera. Deixa eu achar aqui questões de direito administrativo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu havia separado essas questões aqui. Vamos encontrar lá. Direito administrativo. Vamos lá. Acabo de achar. Ó, e também as 5 questões cobradas na prova de tabelião de Minas, pela mesma banca EGEF. É o seguinte, ó. Primeira questão. Questões bem tranquilas, mas que estão caindo o tempo todo e que vão cair de novo. Olha só, não existe essa história de questão fácil. Se você estudou, meu filho, a matéria, qualquer questão fica fácil. Então vamos, no mínimo, revisar essa matéria. Olha só. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Olha só, norma de eficácia contida para brasileiro nato e de eficácia limitada para brasileiro naturalizado. Porque, veja só, desculpa, para estrangeiros. Porque, olha só, os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, beleza? Norma de eficácia contida. Assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, o estrangeiro precisa saber como a lei vai dar o acesso a ele para o cargo. Então, no artigo 37, inciso 1, você tem uma coisa interessante. Um pedaço da norma é norma de eficácia contida e o outro pedaço é norma de eficácia limitada. Olha aí, constitucional com direito administrativo, essa é legal, não é verdade? Então, anote aí. Questão verdadeira. Questão número 2. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Questão falsa. Inclusive pela primeira questão que eu fiz com vocês. Os estrangeiros também podem acessar cargo público, desde que seja na forma da lei. Então, você que, por exemplo, estudou numa universidade federal, certamente já teve algum professor estrangeiro e sabe que não é verdade dizer que estrangeiro não pode lecionar, não pode assumir cargo no Estado brasileiro. Tranquilão? Anotou aí? Então vamos para a próxima. Olha só, o prazo de validade do concurso público será de até 1 ano, prorrogável uma vez por igual período. E aí, ó, tem um rapaz passando por aqui que nunca estudou para concurso público e acabou de acertar a questão. E você? Acertou? Tá lá no 37, galera. O prazo é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. É lógico que o prazo pode ser de 1 ano, mas eu não posso dizer que o prazo do concurso é de até 1 ano, é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Beleza? Vamos para a penúltima questão do desafio Vadimeco. E se você gostou desse vídeo, aperta o curtir e comenta aqui embaixo, desafio Vadimeco. Diga aí o que você achou de todos esses 30 dias em que eu estive com você. Olha só, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, cabendo ao administrador público definir os critérios de sua admissão. Questão parcialmente correta, mas no final o examinador fez a questão ficar errada, né? Porque, veja, a lei reservará percentual dos cargos e empregos para pessoas portadoras de deficiência. Até aí tá verdadeiro. Mas olha o final. Cabendo ao administrador público definir os critérios de sua admissão. Aí tá falso. Cabendo à lei definir os critérios de sua admissão e não o administrador. Perfeito? Se ligou no movimento? Então vamos lá. Última questão para nós fecharmos o desafio Vadimeco. Olha só. A prévia questão cobrada agora na prova de tabelião do Amazonas, tabelião do estado do Amazonas, pela Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo. A prévia aprovação em concurso público é, como regra, condição de ingresso no serviço público. A prévia aprovação em concurso público é, como regra, condição de ingresso para o serviço público. Professor, essa não cai na minha prova. Cai, miserável. Caiu na prova aqui para tabelião, por que não vai cair na sua prova? Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele cara que passa em concurso não é o cara que sabe tudo de todas as matérias. É o cara que consegue ter um conhecimento mediano nas várias matérias.
Então não despreze esses poucos conhecimentos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que você tenha para ficar fazendo determinadas revisões, porque é exatamente isso que vai fazer a diferença na sua vida. Queridão, não é o que você faz de vez em quando que vai mudar a sua vida, é o que você faz sistematicamente, todos os dias. Eu vejo pessoas estudando 10 horas, 12 horas, 14 horas, e aí daqui 1 mês, 2 meses, não desisti, não passei. Queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. A motivação faz você começar. E é importante você se motivar todos os dias. Mas serão os seus hábitos que te levarão para locais extraordinários. Nesse momento eu estou gravando o 30º desafio Vadimeco, muito cansado, passei o dia inteiro separando documentação em mais um dos concursos de cartório que eu passei, mas assim, sem dúvida alguma foi o dia que eu e meus amigos nos cansamos mais nessa história de mais de 3 anos se dedicando a cartório. E mesmo assim tô aqui, ó, porque eu sei que são esses 15 minutos, esses 20 minutos que vão fazer a diferença no longo prazo. Beleza? Beijo no coração. Tamo junto. Se você quiser receber todos os demais vídeos que se passaram durante esse desafio, cadastre o seu e-mail aqui embaixo no link que vai aparecer. Tamo junto. Até o próximo desafio.